correção da prova da PF 2021, primeira parte. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. Vamos fazer a correção da prova da Polícia Federal, agora 2021, o gabarito foi lançado pelo CESP-Sebrasp. Porém, vamos deixar bem claro uma coisa, né, CESP? Então pode ser que haja ali alguma controvérsia em algum momento quanto ao gabarito, algumas visões que o CESP tem específicas sobre algumas coisas, mas isso daí não tem problema. A gente vai trabalhar o melhor conceito, até mesmo entendendo ali aquilo que o CESP propôs como gabarito oficial dentro da comparação da correção que nós vamos fazer, tá certo? Então fica comigo aí, vamos trabalhar já logo de cara as primeiras questões. Foram colocadas aqui para vocês à disposição, exatamente como a disposição da prova, tá certo? Que é para a gente ver. Por isso a gente vai ter de retornar um pouquinho ao texto para não ficar picando ele o tempo todo. Então acompanhe comigo para a gente fazer as leituras na sequência das questões de interpretação. Então ele coloca assim, ó. Tinha de deixar aquela casa. Não sentia saudades. Era uma casa escura, com um cheiro doce e enjoado que nunca passou. Não tinha vista a não ser a da janela que dava para o edifício ao lado. E só havia as cozinhas. Quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava, ao mesmo tempo, a fazer bife, e o ar ficava cheirando a cebola e alho. Ia-se embora com alegria até, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho, que lá um dia talvez lhe mostrasse um navio passando, claro e arejado. Mas era preciso levar suas poucas coisas. Uma calça, 2 camisas, um rádio de cabeceira, talcos, dentifrícios, uma lavanda, 4 ou 5 toalhas. Cabia tudo em uma mala só, mas tinha a gaveta. Tinha de desocupar aquela gaveta, 5 ou 6 cartas guardadas ali. Resolveu ler, a começar pela primeira, pondo-as em ordem pelas datas. Ela dizia tanto te amo, e contava que andava chorando na rua, que o fora esperar na estação, que a parenta já andava desconfiada de sua tristeza, no fundo de um envelope, o raminho de cabelo. Havia escurecido com o tempo, mas era um pedacinho de sua beleza e, de qualquer forma, um pouco de presença a querer bem. Muito bem, então tá aqui, né? Vimos essa primeira estrutura, vamos agora para a primeira questão. E essa primeira questão diz assim para a gente, olha só. Sem prejuízo para o sentido original do texto, o período quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava ao mesmo tempo a fazer bife e o ar ficava cheirando a cebola e a alho, poderia ser reescrito da seguinte maneira. Ao anoitecer, toda aquela vizinhança começava a fazer bife e o ar ficava cheirando a cebola e alho ao mesmo tempo. Então, olha só o que aconteceu. Tá? Então, veja bem aqui ó, o que foi proposto nessa questão. Então, quando ele fala aqui, ó, ao mesmo tempo, olha só. E logo aqui, ó, ao mesmo tempo, olha só a diferença. Porque ele está falando que é sem prejuízo para o sentido original, não é isso? Então, importante a gente entender que o deslocamento desse termo mudou as relações de sentido, sim. Olha só, na versão reescrita, o sentido ficou que o cheiro do alho e da cebola aconteceu ao mesmo tempo. Tá? No sentido original, todas começaram a fazer bife ao mesmo tempo. Então, a parte de pontuação permaneceu correta, mas só que a estrutura de sentido, não, né? Porque parece que a cebola e o alho cheiravam ao mesmo tempo, enquanto lá era a vizinhança que começava ao mesmo tempo a fazer bife. Então, houve mudança de sentido? Houve mudança, sim. Então, essa daqui está errada. Vamos lá, número 2. No número 2 ele diz o seguinte, ó. Infere-se do texto que a personagem, ao longo de toda a narrativa, está sendo tomado por um tipo de nostalgia que não está relacionada ao espaço físico, mas sim a uma saudade de um estado, o da primeira paixão, né? Pessoal, viajou, né? O que a gente chama de extrapolação aí. Falou assim, não há nostalgia.
A personagem estava indo embora de um apartamento e com muita alegria, né? E também não há nenhum indício de uma paixão especificamente, né? Era uma carta e tal, não significa nada disso. Então tá errado essa daqui também, tá? Vamos lá para a terceira? A terceira diz o seguinte, né? Olha só. Os vocábulos claro e arejado, ao final do primeiro parágrafo, fazem referência a navio, vocábulo que os antecede no período anterior. Vamos ver isso daqui, ó, aqui atrás, né? Olha o que ele está dizendo aqui, ó, claro e arejado, é isso? Vamos vendo o que ele estabelece aqui, ó, vamos começar aqui no último período. Ia-se embora com alegria, até porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho que lá um dia talvez mostrasse um navio passando, claro e arejado. Pessoal, era um navio que era claro e arejado? Lógico que não, ele finaliza, ele estava falando do quê? Do outro apartamento. Tá? O outro apartamento tinha uma janelinha, e isso que a tornava claro e arejado. Ali onde ele estava, ele só conseguia ver outro apartamento. De lá ele viu o mar, tá? Então, não. Falou assim, o que ele está dizendo ali, ó, vamos lá. Na questão 3, que diz respeito a navio, está errado, tá? Ele está fazendo respeito ao apartamento. Então, a 3 também está errada. Vamos lá para número 4 agora. A número 4 diz assim, ó. O vocábulo até, sétimo período do primeiro parágrafo, empregado no sentido de inclusive, poderia ser deslocado para o início do trecho com alegria até. Vamos dar uma olhadinha ali, tá? A gente está aqui, ó. Vamos ver, a gente acha aqui, ó, o até, tá? Então ele tem o sentido inclusive, olha só, vamos ver aqui o que ele estava fazendo. Ia-se embora com alegria até, porque o outro apartamento tinha uma janelinha. O que ele está propondo? Ia-se embora até com alegria, tá? Lembre-se que o que ele está dizendo ali é que era inclusive, é como se eu dissesse assim, ó. Ia embora com alegria, inclusive. Embora, inclusive, com alegria. Então você percebe que nos dois casos a estrutura tem o mesmo sentido, tá bom? Tem o mesmo sentido. Então, veja só. Quando ele fala sobre o deslocamento, isso daí fica correto. A quarta questão ali não tem problema, não é não? Vamos ver a quinta? Olha só a quinta ali embaixo. A quinta, ele vai falar o seguinte. O termo ali, quinto período do segundo parágrafo, refere-se àquela casa do primeiro período do texto. Tá bom? Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Ó, voltando aqui, é esse ali. Tá? Então olha o que ele diz assim, ó. Mas era preciso levar suas poucas coisas, tá? Uma calça, 2 camisas, um rádio de cabeceira, talco, dentifrícios, uma lavanda, 4 ou 5 toalhas. Cabia tudo em uma mala só, mas tinha a gaveta. Tinha de desocupar aquela gaveta, 5 ou 6 cartas guardadas ali. Ali onde? Naquela gaveta, gente. Então você nem precisa ler o que está próximo de você. O ali diz respeito àquela gaveta. E se você olhar lá, ele está dizendo que o ali está fazendo referência àquela casa que está lá em cima. Não precisa nem ir lá, tá? Está errada essa questão. Ele se refere à gaveta e não à casa, tá? Então não tem nada a ver com o que foi dito. Vamos lá, questão número 6 agora. Questão número 6, ele diz o seguinte, ó. A forma verbal tinha foi empregado com o mesmo sentido, né? Foi empregada com o mesmo sentido. Deixa eu só me achar aqui. Tá. Com o mesmo sentido nas duas ocorrências, nos seguintes períodos do segundo parágrafo. Mas tinha a gaveta, tinha de desocupar aquela gaveta. Então, olha só, o que acontece ali? Esse tinha aqui, ó, tem o mesmo sentido do outro? Não, primeiro que você já vai perceber é o seguinte, né? Mas tinha uma gaveta, aqui ele está com função de havia, mas havia uma gaveta, tá? E aqui, ó, tinha de desocupar, o que ele tinha que fazer? Ele devia, né? Esse tinha de, ó, ele devia
desocupar aquela gaveta. Você percebe que elas têm o quê? Sentido totalmente diferente. Tá? Ele diz que a forma verbal é empregada com o mesmo sentido. Errado. Bom, errou. Tem nada a ver. Vamos lá. Questão número 7. Na oração cabia tudo em uma mala só. O vocábulo tudo exerce função de sujeito. Olha o que ele está dizendo. Então, cabia tudo em uma mala só. Pessoal, nosso verbo era caber. Como é que eu faço para saber? Eu faço a pergunta para o verbo, né? Eu digo assim, ó. Quem ou o que cabia? Qual que é a nossa resposta? O que cabia? Tudo. Tudo cabia. Sendo assim, tudo exerce função de sujeito do verbo caber. Não é isso que ele está fazendo? O vocábulo tudo exerce a função de sujeito? E é mesmo. Tá? Para saber se ele exerce função de sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo, né, minha gente? Porque é ele quem se submete ao sujeito. Tá bom? Entendido? Bacaninha isso daí? Então a 7ª é verdadeira. Ele falou que era e não é que é mesmo. Vamos lá. Questão número 8 agora. Olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte. No 7º período do primeiro parágrafo, o pronome, a forma lhe, desempenha a função de, olha só, é complemento indireto da forma verbal mostra-se e funciona como elemento de coesão ao retomar a personagem da narrativa. Vamos ver se isso daí é verdade? Hein? Vamos lá? Olha só. Então, quando ele fala desse lhe, ele está falando disso aqui, ó. Ele está dizendo que é complemento desse verbo. Então vamos ver se é. Ele diz assim, ó. Ia-se embora com alegria, até porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho dele. Lá um dia talvez lhe mostrasse o navio. Vejam só o que ele faz, tá? Talvez lhe mostrasse o quê? Quem mostra algo, objeto direto, a alguém. Então esse daqui, ó, é realmente objeto indireto. E quem que ele retoma? A personagem que está falando, né? Porque é ele quem vai se mudar, é ele quem vai para um outro apartamento, que vai olhar para uma janela e que talvez ali passe um navio, tá? E aquela janela mostre a ele um navio, tá bom? Então esse lhe tem exatamente a função proposta ali na questão número 8, tá? Ó, é complemento indireto? Sim, porque toda vez que a gente sabe que o lhe sempre é complemento indireto, ele não pode ser outra coisa, tá bom? Ele está ligado ao verbo mostrar? Sim, né? Lhe mostrasse ali, né? O que ele falava, né? Lhe mostrasse um navio passando, tá? Então, é do verbo mostrar, sim, funciona como elemento de coesão, porque está mostrando ao narrador, ou seja, ao interlocutor do nosso texto, tá? A personagem que está narrando. Então, não precisa falar nada. Questão 8 está correta, bateu tudo bonitinho, ficou bonitinho, é isso aí mesmo. Agora vem um outro texto. Esse texto é o texto para as próximas questões, tá? Então vamos ficar atento, porque ele diz assim, ó. Cresce rapidamente em quase todos os países o número de pessoas na prisão ou que esperam prováveis sentenças de prisão. Em quase toda parte, a rede de prisões está se ampliando intensamente. Os gastos orçamentários do Estado, com as forças da lei e da ordem, principalmente os efetivos policiais e os serviços penitenciários, crescem em todo o planeta. Mais importante, a proporção da população em conflito direto com a lei e sujeita à prisão cresce em ritmo que indica uma mudança mais que meramente quantitativa e sugere uma significação muito ampliada da solução institucional como componente da política criminal. E assinala, além disso, que muitos governos alimentam a pressuposição que goza de amplo apoio da opinião pública, de que há uma crescente necessidade de disciplinar importantes grupos e segmentos populacionais.
a proporção da população que cumpre sentenças de prisão é distinta em cada país, refletindo-se idiosincrasias, na verdade, idiosincrasias de tradições, frescuras, né? De tradições culturais e histórias de pensamento e de práticas penais. Mas o rápido crescimento parece ser um fenômeno universal em toda a ponta mais desenvolvida do mundo. Tá? Então, vamos lá. Essa é a estrutura que ele está mostrando. Vamos vendo como que ele vai trabalhar a nossa próxima questão. Não é? Então vamos ver a questão número 9. Questão número 9 diz assim, ó, pra gente. Vamos lá. Conclui-se das ideias do texto que, apesar de existirem peculiaridades culturais e históricas sobre o estabelecimento das penas em cada país, o crescimento do encarceramento apresenta-se como um fenômeno universal, que, chancelado pela opinião pública, tem sido adotado como política de segurança por muitos governos, principalmente os das regiões mais desenvolvidas do mundo, que é o que ele chama ali, né, as de ponta, não é assim? Não é isso que ele diz? Então, olha só, essa conclusão procede, tá? Pode ser confirmada lá no último parágrafo do texto, principalmente que é quando ele diz, né, justamente sobre isso, né, sobre essa ideia do rápido crescimento, parece ser um fenômeno universal em toda a ponta mais desenvolvida do mundo. A ponta, ou seja, os países mais desenvolvidos, né, a ponta da pirâmide ou coisa parecida. Então, vamos lá. Questão número 9 está correta. Tá? Vamos para a questão número 10 agora. Olha só. Questão número 10 diz o seguinte. Vamos ler? Seriam preservadas a correção gramatical e os sentidos do texto caso a vírgula empregada imediatamente após o vocábulo rapidamente, primeiro período do texto, fosse suprimida. Então, olha só o que ele quer. Ele quer que a gente vá aqui, ó, no primeiro período do texto, tá? Logo de cara, não é isso? E faça o seguinte, coloque, né? Coloque ali o seguinte, essa vírgulazinha, se ela fosse suprimida, tá? O que vai acontecer aqui se isso for verdade, né? Ele não está dizendo que seria preservada a correção? O que acontece se eu retirar essa vírgula aqui? Hein? A retirada dessa vírgula do primeiro período do texto vai causar um erro gramatical, pois ela vai separar o sujeito, né? Número de jornal, que está aqui, ó. Cresce rapidamente o número de pessoas na prisão. Não é isso? Só porque está separado por duas vírgulas. Se ele simplesmente eliminar uma, essa daqui vai separar o sujeito, número, do cresce, verbo. Então não pode. Então o que nós temos aqui? Ó? Temos uma questão com erro gramatical. Não tem nem o que falar. Tá? Então, ele diz que seria preservada a correção gramatical do texto, mas não seria, não. Está errado. Não daria um trabalho danado. Vamos lá agora. Olha o que ele fala aqui na questãozinha número 11. Ele diz o seguinte, né? Travessão empregado no último período do primeiro parágrafo confere ao trecho final do período, por ele isolado, um destaque, mas sua supressão manteria a correção gramatical do texto. Então vamos lá, olha só. O travessão no último período do primeiro parágrafo. Então vamos lá. Olha só. No último período do primeiro parágrafo, você tem aqui. Certo? Então o que ele está dizendo que vai acontecer, né? Fala assim, ele diz assim, que o emprego dele confere, dá um destaque, não é isso daí? Olha só. Então,
a ideia toda é a seguinte: ele dá um destaque, não é assim? Ó, ele vai falar, o travessão empregado no período do primeiro parágrafo confere ao trecho do final, por ele isolado, um destaque, tá? Mas sua supressão manteria a correção gramatical. Então a gente tem que ver se isso aqui é verdade. Será que eu posso suprimi-lo? Então olha como ele fica. A gente tem que olhar aqui, ó, e começar desse tanto aqui, ó, do mais. Mais importante, a proporção da população em conflito direto com a lei e sujeita à prisão cresce em ritmo que indica uma mudança mais que meramente quantitativa e sugere uma significação muito ampliada da solução institucional como componente da política criminal. E assinala, além disso, que muitos governos alimentam a pressuposição que goza de amplo apoio. Então vejam só, ela pode ser eliminada? Lógico que pode. E por que ele está aqui? Ele está aqui para dar um reforço a essa última expressão, né? Ou seja, ela está ali, na verdade, para poder mostrar o seguinte, né? Essa estrutura, né? Ou seja, essa supressão. Deixa eu voltar lá para a questão, que é para poder ver com mais facilidade, né? Fala só para ver com mais facilidade. Então ele diz o seguinte, tá? Ele tem a finalidade de destacar a informação, né? Fala assim, a informação seguinte. E o que vai acontecer se eu retirar, tá? Ele não vai gerar erro gramatical. Nenhum. Você vai perceber ali, ó. Volta lá. Por que ele não causa nenhum erro, tá? A conexão entre as partes do texto é feita pela conjunção E, não é mesmo? Ó, se você olhar aqui, ó, é o E que está fazendo a estrutura, tá? O que essa vírgula faz? Esse travessão, ele dá uma reforçada na ideia como se fosse uma vírgula, mas só que é necessário? Não, tá? Seria o quê? Facultativo. Então, na verdade, ele pode sim ser retirado, tá? Isso daí não vai afetar em nada essa estrutura. Então, o que ele diz é verdade. Tá bom? Não muda. Tá? É o E que está fazendo toda a estrutura ali. Beleza? Então, olha só. Dentro dessa perspectiva que nós vimos aqui, ó, o que a gente entende dentro desse contexto? Que o CESP está trabalhando uma série de questões ligadas bastante fortemente ao texto, é o que nós estamos vendo acontecer, e sempre a mesma coisa, a questão do sentido associado sempre às referências ligadas ali à estrutura gramatical. Então lembre-se, gramática está ligada a texto. Eu tenho que ler o texto para compreender a estrutura geral e depois ir vendo quais são as inferências e as estruturas que são colocadas dentro desse contexto. Sem nunca esquecer. Você fala, professor, mas, por exemplo, esse último travessão, ele está estranho dentro desse contexto. Hoje está estranho. Por quê? Lembre-se que embaixo do texto ali que você está lendo, está escrito assim, ó, com adaptações. Tá? Então, volto a dizer, o que acontece? Não fica com estranhamento. Houve a interferência do examinador. Ele vai lá com certeza, que é questão da gente verificar, né? Mas ele vai interferir na ordem, ele interfere colocando um travessão onde ele poderia não ser colocado, ou então onde você colocaria uma vírgula facultativa, já que antes do E, principalmente quando você tem situações que você pode dar essa ênfase, né? Você colocaria ali a vírgula para fazer o quê? Um isolamento, dar um reforço à ideia. Que foi o que ele fez. Ele tirou o mais convencional, que poderia ser uma vírgula ou nada, colocou o travessão e levantou essa sugestão, tá? É pertinente a retirada dela? Não muda nada. Você pode ver que o sentido não afeta em coisa alguma. Consequentemente, falou, já que eu sei que eu tenho a conjunção E, antes dela toda a estrutura de separação é facultativa, né? Falou, lembre-se, falou assim, eu tenho o quê? Eu não posso colocar vírgula se eu tiver o mesmo sujeito praticando as ações das duas orações com aquele E sendo aditivo. Em todas as demais construções, o uso de uma separação antes da conjunção E é facultativa, é estilística, que foi o que aconteceu aqui. Beleza? Volto daqui a pouco, então, com a segunda parte da correção dessa prova do CESP. Até já!